Shalom, shalom, amados. No vídeo de hoje nós vamos abordar uma grande experiência e exemplo da vida do Rav Shaul como discípulo do Espírito de Hashem, Talmide da Rua de Adonai. Eu quero de antemão informar aos irmãos que nesse vídeo nós não vamos utilizar o quarto e último nível da hermenêutica judaica, que revela os segredos ocultos e escondidos dentro das escrituras, que nós chamamos de Sod. Mas apesar de fazer um vídeo bem simples, sem a utilização do Sod, dos segredos, eu acredito que esse vídeo é muito importante e relevante para a saúde espiritual. Então, se os irmãos queriam ver um Sod nesse vídeo e não ver, me perdoem, mas é nessa boa intenção. Vamos ao vídeo. Quero falar o grande exemplo do Rav Shaul, conhecido como apóstolo Paulo. Vamos fazer uma associação. Eu estudei administração de empresas. Então, falando sobre negócios, está escrito assim: imagine uma parceria de negócios. Quando duas pessoas se reúnem para dirigir um negócio, elas precisam ter contato muito próximo umas com as outras. Elas não só precisam comunhão, mas também devem estar juntas nas decisões para haver lucro. Ninguém entra em um negócio para perder dinheiro. Se determinado negócio não se mostra lucrativo, depois de um tempo considerável, então o seu fim será a falência. Ao desejarmos estabelecer o reino dos céus na terra, estamos fazendo uma parceria com Adonai. Veja bem, nós precisamos entender esse conceito. Estamos nessa parceria com Ele para haver resultados, não de dinheiro, mas de almas. Há muitas sinagogas em todo o mundo que não têm ganho almas suficiente na parceria com o Rua. A razão pela qual o estabelecimento do reino dos céus na terra tem tão pouco ganho é devido ao fraco relacionamento pessoal que nós desenvolvemos com a Rua de Adonai. Eu estou convencido de que não há cultura pagã difícil demais. Não há uma nação improdutiva e nenhum país difícil demais para que a Rua de Adonai possa ter sucesso. Quando você e eu, nós, entramos em parceria com a Rua, o Espírito Santo, Ele fornece todos os recursos, toda a graça e todo o amor necessários para a parceria dar certo. Afinal de contas, a Rua de Adonai é o parceiro sênior. Nós somos o parceiro júnior. A responsabilidade do parceiro júnior é só ouvir o parceiro sênior. O parceiro sênior traça a estratégia e o júnior procura realizá-la. Às vezes, nós vamos tão fundo nos estudos e esquecemos princípios básicos. Temos que manter aquilo que é vital para uma saúde espiritual, dos princípios básicos, e continuar sempre aprofundando mais, preservando o básico. Por isso eu quis relembrar-los dessas palavras. O Rav Shaul é um exemplo nisso. Shaul fora fervoroso em seu zelo em perseguir os judeus nazarenos, judeus messiânicos, crentes no Messias e Yeshua de Nazaré, crendo que eles eram uma falsa linha de judaísmo. Quando estava em seu caminho para aprisionar mais crentes no Rabino Yeshua, ele teve um encontro com o próprio Yeshua ressurreto. Então ele desejou trabalhar para estabelecer Yeshua como rei de Israel. Lucas registra: e logo nas sinagogas pregava a Yeshua que este era o filho de Elohim. Atos 9:20. Os judeus, no entanto, quiseram matá-lo. Rav Shaul debateu com os gentios, mas eles também tentaram destruí-lo. Então a sinagoga crente em Yeshua, de Jerusalém,
dirigida por Quefa, pelo próprio irmão de Yeshua, decidiu enviá-lo de volta para Tarso, sua cidade natal. Após Shaul deixar a região, Lucas relata: assim, pois, as sinagogas crentes em Yeshua de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor de Yeshua e consolação da rua de Adonai. Atos 9:31. Entende? Por quê? Porque Shaul não teve muito sucesso no meio destes aqui, lá no centro da fé, onde tudo nasce. Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria. Por que não? Simples. Porque nem todos criam em seu testemunho e também ele precisava aprender mais. Por que não criam um testemunho de Rav Shaul? Porque Rav Shaul era um perseguidor, ele podia estar disfarçado de crente agora que Yeshua é o Messias, que deve ser rei sobre a casa de Israel, porém, continuando no seu judaísmo, não precisava converter em nada, ele já era um bom cumpridor de Torá e zeloso nela, bastava aceitar Yeshua. Por isso que para judeus praticantes de Torá basta erguer a mão e aceitar Yeshua, confessando-o publicamente. Mas para gentios é necessário fazer uma introdução à fé da Bíblia, uma fé judaica israelita, ok? Então, havia dúvidas realmente dessa veracidade. Então, esse foi um dos motivos. Não é porque eles duvidavam do que Rav Shaul pregava ou ensinava alguma coisa diferente, não é isso. É porque eles queriam ter certeza de que estava vindo do coração do Rav Shaul aquele ensinamento, entende? Sobre Yeshua. Rav Shaul tinha tanto o desejo quanto a habilidade. Ele também foi treinado nas letras da Torá Hassod, era um cabalista nato. No entanto, era necessário mais que conhecimento para obter sucesso. Shaul tinha que aprender a entrar em uma parceria com a rua de Adonai, em um nível mais profundo. Veja, em Atos capítulo 16, Rav Shaul teve uma experiência com Adonai, marcante e que revolucionaria o seu ministério. Olha como é que foi. Na Ásia Menor, começou a surgir uma série de problemas que quase levou a Shaul a desistir. Contudo, apesar dos problemas, Adonai mostrou uma nova estratégia para o seu ministério, que literalmente mudou sua história. Então ele começou a dar frutos. Barnabé não era somente um grande amigo e parceiro de ministério, mas ele também foi o homem que fez Shaul ser aceito na sinagoga pelos grandes talmides de Jerusalém. Shaul era um homem muito rico. Quando ele foi aceito, ele já tinha o chamado do Eterno, agora ele estava ligado à sede mundial da fé, lá em Jerusalém, com os verdadeiros escolhidos pelo próprio Yeshua como apóstolos, né? Então o que ele faz? Ele decide doar todos os seus bens para a sinagoga comandada por Quefa, conhecido como apóstolo Pedro, e estava disposto a sacrificar tudo pela obra de Adonai. O sobrinho de Barnabé, Yohanan, João Marcos, que mais tarde escreveu o Evangelho em nível Sod, o Evangelho de Marcos, nós sabemos que o quarto Evangelho é escrito em nível Sod, estava arrependido por seu fracasso no passado, quando abandonou o ministério e deixou o local da missão. Rav Shaul não queria levar Yohanan, João Marcos, na nova jornada que era na mesma região da viagem anterior, mas Barnabé estava mais disposto a perdoar. Ele queria dar outra chance para Yohanan, e Shaul se opôs, discutindo com Barnabé tão severamente que chegaram a separar-se e seguir cada um o seu próprio caminho. Então veja, embora Shaul conhecesse muito, às vezes ele tratava com rigor os irmãos. Ele precisava ser mais quebrantado, ser mais dirigido pela rua de Adonai, ouvir mais a vontade do próprio Adonai. Imagina, Yohanan escreveu um dos evangelhos mais fortes e profundos das Escrituras. Mas naquele momento, ele fraquejou e Paulo estava se opondo a isso.
Imagina se ele tivesse desistido. Quanto tesouro e profundidade da revelação na Brit Hadashah deixaria de ser propagada a todas as gerações futuras por causa da ausência desse Talmud. Entende? Então Paulo não estava agindo da melhor maneira nesta hora. Shaul então escolheu Timóteo, grego por parte de pai e judeu por parte de mãe, e partiram para o que eles pensavam que seria somente uma viagem comum para edificar as sinagogas visitadas ou fundadas por eles. O Rav Shaul usou a lógica no planejamento do seu ministério. Não que isso seja errado, meus amados, mas é importante a gente avançar. Mas a Rua de Adonai tinha um plano muito maior que ele jamais imaginava. Timóteo era o homem perfeito para o futuro ministério com os gentios, visto que tinha um conhecimento profundo da cultura grega. Quando Shaul tentou voltar para casa, tomando o caminho pela Ásia, a Rua de Adonai o impediu. Ele decidiu então que devia ir para Bitínia, mas a Rua de Adonai disse não. Percebe como o Rav Shaul tinha o que aprender? Se ele consultasse a Rua de Adonai primeiro, ele não iria para um lugar onde a Rua de Adonai impediria. E depois, no segundo lugar que ele decide ir, a Rua de Adonai não falaria não. Percebe? O grande exemplo de Paulo que ele aprende é voltar à submissão à Rua de Adonai, apesar de todo o conhecimento profundo, mesmo que seja um conhecimento místico e cabalístico das Santas Escrituras. Entende? Assim, Rav Shaul foi para a cidade litorânea de Troade, sem saber o que aconteceria a seguir. Igual Avinu Avraham foi chamado pelo Espírito de Hashem para ir a uma terra, para ir a um local onde ele não sabia. E quando a gente tem uma entrega ao Espírito de Hashem com tal submissão, as experiências sempre são muito grandes. A de Avraham é desnecessário comentar, é o nosso pai, é o pai da fé de Israel, não é verdade? Mas e a de Shaul, Rav Shaul, qual foi a experiência dele ao seguir as pegadas de nosso Avinu Avraham? Então a Rua deu-lhe uma visão de um chamado de ajuda a Jerusalém, vindo da Europa, o que permitiu também que eles pregassem o evangelho aos gentios da Europa, o que provocou uma grande mudança nos planos do Rav Shaul. Mas ainda assim era parte do plano de Elohim. Deus é que queria isso. Através da Europa, a Santa Torá e o evangelho chegou à América e o restante do mundo. Perceba, o Eterno conhecia como distribuir as Escrituras por todo o planeta Terra, para que no mundo globalizado hoje nós pudéssemos esquadrinhar as Escrituras em todas as línguas. Baruch Hashem por isso. E foi a vida de Rav Shaul que foi também utilizada grandemente por isso, para isto. Ele foi o grande responsável por essa distribuição, devido a aceitar a direção do Espírito de Hashem. Maravilhoso, não? Rav Shaul aprendeu que ele deveria render sua estratégia à Rua, em um tipo de parceria que lhe permitisse ter sucesso na implantação do reino de Deus na terra. Nós também precisamos aprender a esperar na Rua de Adonai e ouvir a sua voz. Na medida em que os talmides de Yeshua aprenderam o segredo desse trato íntimo com a Rua de Adonai, eles construíram com sucesso um trabalho nas sinagogas da época tão forte, meus amados, que foi preciso destruir Israel inteiro nos anos 70, depois de Yeshua, para parar o seu ministério. Do contrário, o reino dos céus já estaria consolidado sobre a face da terra hoje. Foi necessário calar a sinagoga, apagar ela da história e reescrever outra história, senão o reino de Hashem viria a nós. Como nós podemos ver nossa sinagoga e vida florescer com sucesso? Fazendo da Rua de Adonai nossa parceria sênior. Lembrando que quem imerge sua vida
na rua é Yeshua. Ao crermos em Yeshua, Yeshua é que nos batiza com a rua de Adonai. Nós sabemos disso, é ensinado por todos os talmudes. Yeshua nos disse que ele estaria conosco, em nós e sobre nós. Portanto, há 3 níveis distintos de relacionamento com a rua. Maravilhoso, né? Conosco, em nós e sobre nós. Yeshua disse que a rua estava com seus talmides, mas no novo nascimento, a rua estaria neles. Uma coisa é estar junto, outra coisa é estar habitando dentro, morando no coração. E Yeshua é ministro da circuncisão. Quando ele escreve a Torá no coração dos seus amados filhos, o rua vai habitar agora dentro dele, não só estar nele, mas habitar nele. Assim, uma vez que reconhecemos Yeshua HaMashiach como nosso Salvador pessoal, somos lavados com o seu sangue e somente então ficamos preparados para experimentar o habitar da rua de Adonai dentro de nós. Após isso, podemos buscar uma parceria com Ele, estando sobre nós, que é uma plenitude quando Ele dirige de fato todas as nossas decisões da vida. Entende? Então, Rav Shaul tinha conhecimento de Torá, tinha experiência, tinha entendimento do idioma hebraico como ninguém. Tinha agora fé em Yeshua, mas mesmo assim, já tinha tido um encontro com Yeshua, mesmo assim seu ministério padecia problemas. Mas quando ele entra neste nível de ouvir a rua de Adonai a cada passo, a cada decisão, a cada momento, então a sua história é diferenciada. Porque ele entra num nível de plenitude de vida judaica, aonde o próprio Espírito de Hashem dirige de fato todas as decisões da vida dele. Uma vez que Yeshua é uma pessoa, é preciso experimentar de forma pessoal este relacionamento. Entende, amados? Então, que fique esse grande exemplo de Rav Shaul, talmide da rua de Adonai, para estar motivando o nosso coração a buscar a presença e a direção de Hashem de uma maneira literal, confirmada nas Escrituras, mas sobrenatural, revelada para os nossos dias em cada passo da nossa vida. Esse é o desejo do meu coração para você com a mensagem desse vídeo de hoje. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém.